Boa noite, meu nome é Luiz Fernando e hoje eu vou estar enfatizando um pouco a respeito da leishmaniose visceral canina. Aqui é o sumário de apresentação, onde eu vou começar pela introdução a essa doença, transmissão e patogenia, sinais clínicos, diagnóstico, tratamento e finalizando com a prevenção e o controle desta. Bom, dentre as hemoparasitoses que acometem os cães, encontra-se a leishmaniose. Ela possui também caráter zoonótico, pois acomete milhares de pessoas e animais todos os anos. Isso resulta em vários problemas de saúde e grandes prejuízos financeiros devido aos custos envolvendo diagnósticos e tratamentos. Conhecendo um pouquinho sobre o agente causador dessa doença, ela é causada principalmente, vai ser causada por protozoários do gênero Leishmania sp, Então, principalmente pelas espécies Leishmania infantum, Leishmania donovani e Leishmania chagas. Sendo que a Leishmania chagas é considerada de maior ocorrência no território brasileiro. A Leishmania donovani e a Leishmania infantum são mais encontradas na Europa, na Ásia e na África. Ela apresenta como hospedeiro principal os cães, e sua transmissão ocorre mediante a picada da fêmea dos mosquitos flebotomíneos. Os hospedeiros do protozoário são os cães e os homens, certo? Mas, todavia, algumas pesquisas apontam os felinos como potenciais hospedeiros acidentais, principalmente em regiões onde a leishmania ela é considerada endêmica, com altas taxas de prevalência, tanto nos cães quanto nos homens. Vou falar um pouquinho também sobre possíveis reservatórios dessa doença. Essa doença pode apresentar como reservatórios roedores, equídeos e caninos. Trouxe algumas imagens aqui representando, ilustratórias, mas também pode acometer animais silvestres, como o cachorro vinagre, o cachorro do mato, o gambá de orelha branca e a raposa do mato. Esse é o principal vetor, como eu já falei, são os insetos da espécie Lutzomnia longipalpis, que são conhecidos vulgarmente como flebotomíneos, tatuquiras birigui ou mosquito palha. Aqui está uma representação desses insetos, do mosquito palha, principal vetor da leishmania. Aqui eu trouxe representando essas espécies de animais silvestres, que podem ser reservatórios da leishmania. Aqui no meu canto superior esquerdo está a raposa do mato, no canto superior direito o gambá de orelha branca, no canto inferior esquerdo o cachorro vinagre e no canto inferior direito está o cachorro do mato. Transmissão e patogenia. Bom, nos hospedeiros definitivos, a leishmania vai estar presente na forma amastigota dentro dos leucócitos e das células do sistema fagocítico mononuclear. E lá elas irão se replicar, e essa replicação causará a destruição destas mesmas células. Já nos hospedeiros intermediários, que seria na fêmea dos flebotomíneos, a ingestão que elas se infectam através da ingestão das formas amastigotas presentes no sangue do vertebrado, lá dentro do intestino dessas fêmeas. As amastigotas vão se transformar em promastigotas e essas formas promastigotas são novamente inoculadas no vertebrado. Essas formas promastigotas do protozoário. Aqui eu trouxe um pequeno esquema representando esse ciclo para ficar mais ilustrativo. Aqui é a primeira parte que eu falei, em que o flebotomínio, a fêmea, vai ingerir o sangue do indivíduo, injetando a sua saliva com protozoários na forma promastigota. Isso depois de completar o seu ciclo no intestino, Mas
aí no organismo as promastigotas são fagostadas, né, pelos macrófagos. Lá elas vão se transformar em amastigotas, né, destruindo esses macrófagos, né. E aí essas amastigotas vão se multiplicar, né, aqui dividindo, né, por divisão binária em vários tecidos. Aí o flebotomínio, né, a fêmea vai, ingere o sangue com os macrófagos infectados, né, pelas formas amastigotas, e a ingestão de várias células parasitárias. As amastigotas vão se transformar em promastigotas de novo no intestino desse inseto, e aí elas vão se dividir no intestino, né, e migrar para a faringe do inseto, onde é, né, o órgão principal, onde vai inocular novamente essas formas promastigotas no vertebrado, que no caso o homem. Sinais clínicos da doença. Bom, nos caninos, a leishmaniose pode apresentar a forma clínica, né, assintomática, oligossintomática e sintomática. Na leishmaniose visceral assintomática é onde tem ausência de sinais clínicos, né? Porém, pode haver a presença do parasito em exames sorológicos. Na segunda forma, né, oligossintomática, 2 sinais clínicos inespecíficos podem ser apresentados, com pelos opacos, aumento do tamanho dos linfonodos, perda de peso discreta. Na sorologia, né, poderá apresentar títulos baixos, né, falso negativo, tem essa possibilidade. Já a leishmania sintomática, né, a gente vai ver, né, ela vai apresentar várias alterações clínicas, né, como linfadenopatia localizada ou generalizada, polidipsia, poliúria, êmese, poliomiosite, poliartrite, neuralgia, febre, onicogrifose, esplenomegalia, ascite, anemia, emagrecimento exagerado, perda de apetite, hiperkeratose, alopecia, descamação da pele, eczema nas orelhas e focinho, ulcerações, epístase, uveíte, ceratoconjuntivite, blefarite, diarreia, apatia, sonolência, edema nas patas e periostite. Formas de diagnóstico. Bom, diagnóstico definitivo versus similaridades com hemoparasitose, né? Isso é o que? O diagnóstico definitivo da leishmaniose ele não pode ser baseado apenas em manifestações clínicas, né? Nos resultados dos exames laboratoriais e na situação epidemiológica da região, porque existem outras similaridades com outras hemoparasitoses, né? As formas de diagnóstico principais são exames laboratoriais, diagnóstico parasitológico, diagnóstico sorológico e diagnóstico molecular. Exames laboratoriais, né? Os principais exames solicitados são hemograma, né, perfil bioquímico, proteinograma e urinálise, né? Porém, esses achados clínicos são muito semelhantes a outras enfermidades, o que torna esses exames pouco específicos para o diagnóstico. Agora, o diagnóstico parasitológico, né? Essa técnica consiste, né, na visualização das formas amastigotas no microscópio, né, do parasita, dentre outras, do protozoário. Dentre as vantagens estão, né, especificidade alta, baixo custo, fácil e rápida execução. Mas as desvantagens é que a sensibilidade é baixa, né, podendo ser influenciada por muitos fatores, como presença de infecção concomitantes, falta de experiência do profissional para a coleta, né, e da amostra, o tempo transcorrido entre a coleta do material e a leitura da lâmina e a carga de intensidade do parasito. Aqui eu trouxe as formas que pode ser feita, né, esfregaço sanguíneo, citologia aspirativa por agulha fina, né, CAF, ou punção aspirativa por agulha fina, PAF, da medula óssea, né, nos linfonodos, no baço ou do fígado. Diagnóstico sorológico, né?
Os testes sorológicos são utilizados, né, devido à elevada quantidade de anticorpos, principalmente a imunoglobulina G, IgG. Eles não apresentam 100% de sensibilidade e especificidade, né? Técnicas recomendadas pelo Ministério da Saúde são o RIF e a ELISA, né? Em que o RIF é um teste padrão de diagnóstico e que possui sensibilidade de 90% e especificidade de 80%. Mas, contudo, a especificidade ela é afetada por infecções cruzadas de Babesia canis, Ehrlichia canis, Neospora canino e Toxoplasma gondii. Né? O teste do RIF ele é principalmente é feito principalmente com a utilização de uma fotorreação, né, com o protozoário para sua identificação. E também o ELISA, que é mais utilizado, o teste mais utilizado pela leishmania visceral. Suas vantagens são a maior sensibilidade que o RIF, possibilita realizar muitos exames em um curto período de tempo, é de fácil execução e leitura, e a sensibilidade permite detecção de baixos títulos de anticorpos, porém ela diminui em casos assintomáticos e oligossintomáticos. Aqui eu trouxe a representação, aqui no canto inferior esquerdo é a representação do RIF e aqui no canto superior direito é uma representação de um kit, né, para fazer o teste de ELISA para leishmania. O quarto método de diagnóstico é o diagnóstico molecular, né, que seria feito através da técnica de PCR, né, que é considerada a técnica mais específica e sensível para o diagnóstico da leishmaniose, porque ela possibilita a gente identificar o ácido desoxibonucleico, né, o DNA, dos protozoários do gênero Leishmania, né, mas a sua maior desvantagem é porque ela tem um alto custo, né, para ser realizado esse teste. Tratamento. Por nota técnica, né, número 11 de 2016 aqui, assinada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, né, o MAPA, e pelo Ministério da Saúde, foi aprovado o registro do milteforam, né, como um único produto preconizado para o tratamento da leishmaniose. Porém, existem outros dois medicamentos que podem ser utilizados para auxiliar nesse tratamento, né, dentre eles o alopurinol e a domperidona. O milteforam, ele possui a mieltofosina, né, que é o princípio ativo desse remédio, a qual ela apresenta um efeito tóxico sobre os protozoários da leishmaniose e ela deve ser administrada na dose de 2 mg por quilo dia via oral por 4 semanas. O alopurinol ele vai interromper a síntese proteica do parasito, né, resultando na inibição da sua multiplicação e na sua morte, né. A sua administração deve ser feita via oral, 10 mg por quilo, 2 vezes ao dia. E a domperidona, ela tem uma associação, né, ela tem que ser usada em associação com esses fármacos, pois ela possui um efeito imunomodulador, né, que vai ajudar na redução das manifestações clínicas da doença. Para fazer a sua prescrição, a gente deve observar o grau da doença, né, para poder fazer uma prescrição mais correta. Prevenção e controle. A eutanásia pode ser utilizada? Bom, a eutanásia de cães, né, sororreagentes para leishmaniose foi recomendada como medida de controle pela OMS, né, e pela Organização Pan-Americana da Saúde, né, a OPAS. Porém, estudos afirmam que essa metodologia é ineficaz devido à transmissão ocorrer através dos vetores do flebotomínio. E existem diversas espécies de animais selvagens que podem atuar como reservatórios, né? Ou seja, não adianta nada a gente fazer eutanásia nos cães, sendo que o principal vetor é o mosquito, né? Isso não vai interromper a propagação da doença. O que pode ser feito, né? Principalmente para proteção humana? A utilização de mosquiteiro, tela em janelas e portas, repelentes e inseticidas. Para os animais, coleiras repelentes
Coleiras repelentes, repelentes naturais à base de citronela e extrato de NEM, né, que não são tóxicos para esses animais. Inseticidas tópicos na forma de spray à base de permetrina, né? Mas a forma principal mesmo de prevenção e controle dessa doença é através da vacina Leishtek, né? A qual é a única licenciada pelas autoridades de saúde pública brasileira, né? Para venda e administração por médicos veterinários. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, desses produtos que eu citei anteriormente. Aqui a gente tem uma tela de mosquito, né, para casas, para residências. Aqui um repelente humano, né, de mosquito. Aqui eu trouxe um spray, né, inseticida para cães, né. Aqui não dá para ver direito, mas essa aqui tem uma bombinha de spray, como se fosse aquelas bombinhas de aspersão. E aqui eu tenho um spray, né, repelente para os cães. Né, aqui utilização de inseticidas, aqui é a representação de inseticidas. E aqui é uma coleira repelente, né, que eu peguei essa da Pet Symbol. E aqui está as doses da vacina Leishtek. Conclusão. Bom, a importância dessa leishmania, né, da leishmania visceral canina. Ela possui uma grande importância, principalmente no âmbito da saúde pública e animal, né? Por isso, há necessidade de realizar estudos epidemiológicos visando, né, esse controle. Como a gente pode fazer isso? A gente pode, né, esses estudos devem ter o objetivo, né, de elaborar mais planos eficazes, né, para o seu controle. Então a gente tem que fazer isso da seguinte forma, né, a gente tem que ter principalmente, né, para se ter esses estudos, para se ter esse controle, a gente tem que principalmente ter o conhecimento desse agente etiológico, né, e a sua respectiva patogenia, a fim de a gente garantir eficácia no diagnóstico, no controle dessa doença e, consequentemente, determinar um tratamento adequado para esses animais, né, e para o ser humano acometido. Aqui as minhas referências utilizadas. É isso. Muito obrigado. Uma boa noite.